Reviravolta milionária acontecendo no Flamengo. Jogador que está atuando na Turquia interessa ao Flamengo. Times escalados para enfrentar o Bragantino. Bora pro vídeo. Vamos começar com o líder Flamengo, que hoje recebe o Bragantino no Maracanã. A Débora Gares já tá por lá. Débora, qual é a expectativa? Maracanã lotado mais uma vez, certo? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bom, Mari? Boa tarde para você e para todos. Não podia ser diferente, né? O time brigando para se manter nessa liderança. É o penúltimo jogo antes da final da Libertadores e é também uma despedida da torcida aqui no estádio antes dessa final. O Flamengo até enfrenta o Atlético Mineiro na terça-feira, só que é lá em Belo Horizonte. Volta ao Rio de Janeiro, mas só para pegar aquela energia boa do Aeroflá antes de seguir para Lima, onde enfrenta o Palmeiras no sábado. Então a expectativa é de mais de 60 mil pessoas por aqui. No momento só restam poucos ingressos naquele setor mais caro. E o retrospecto do Flamengo como mandante nesse brasileiro é ótimo. O time está invicto, são 12 vitórias e 5 empates, então a torcida vem com toda essa animação logo mais para cá, Mário. Perfeito. Atlético que decide hoje a Sul-Americana. Mas ainda sobre o Flamengo, o Felipe Luiz está cheio de problema para escalar o ataque, Débora. Então quem é que deve começar jogando contra o Bragantino? O Felipe Luiz dessa vez tem alternativas, mais do que contra o Fla-Flu, inclusive, né? Porque ele conta agora com todos aqueles jogadores que tinham sido convocados, que da vez passada nem todo mundo podia atuar. Além disso, o De La Cruz deve estar à disposição, recuperado de problema no joelho. O Léo Ortiz ainda é dúvida, ainda com problemas no tornozelo, com dores. E os desfalques certos são o Pulgar e o Saul, vão cumprir suspensão. Vamos ver junto a provável escalação, então. A gente deve ter o Rossi no gol, o Varela de volta à lateral direita, o Danilo começando como titular ao lado do Léo Pereira, o Alexandro de volta à lateral esquerda. No meio-campo, o Jorginho, o De La Cruz, o Arrascaeta, que é o vice-artilheiro desse Brasileirão com 17 gols, e lá na frente aí as dúvidas no lado direito, Luiz Araújo ou o Carrascal, do lado esquerdo, o Lino, que não vem jogando bem, ou o Cebolinha, que está numa crescente, e lá na frente o Plata ou o Bruno Henrique que sentiu desconforto na coxa no último jogo, está sendo monitorado de perto, Mário. O Flamengo joga contra o Bragantino nessa rodada, né, no Maracanã, e terá 2 desfalques confirmados, né? O Pulgar e o Saul, os 2 estão suspensos, não jogam contra o Bragantino. E aí a manchete lá do nosso site, o GE, escalação do Flamengo. Time terá mudanças no meio-campo e ataque recheado de opções contra o Bragantino. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo? Vamos colocar o campinho na tela para vocês avaliarem aí o que deve ser esse Flamengo que disputa o título contra o Palmeiras na rodada do final de semana. Olha, Rossi no gol, Varela na direita, Danilo e Léo Pereira os 2 zagueiros, o Alexandro na esquerda. Meio campo com o Jorginho, né, voltando ao time titular, com o De La Cruz e a Arrascaeta. O De La Cruz não fez um procedimento e de repente vai ficar fora, não? É dúvida, né, na verdade. Mas na escalação do GE, de acordo com os nossos setoristas, é provável que ele comece o jogo. Carrascal ou Luiz Araújo na direita, Arrascaeta, Cebolinha ou Samuel Lino na esquerda, Plata ou Bruno Henrique no ataque. Ou seja, ele tem diversas opções para montar, né? Todas as posições você pode colocar, a não ser a zaga que tá praticamente assim, vamos dizer, faltando, né? Mas você pode colocar 2, 3 opções ali. O que é fato é que é muita gente boa do meio para frente para escalar quem o Felipe achar que está em melhores condições, né? Com toda certeza, né? Claro que o De La Cruz... É porque a questão do De La Cruz, ela é muito mais uma questão física do que uma questão técnica. Tecnicamente, sofrido, ele é um cara muito diferente. Porém, no decorrer das últimas temporadas aí, sofreu demais com lesões. E aí, isso acaba sendo uma dor de cabeça pro treinador. Por outro lado, tem um Jorginho que tá voltando também aos poucos. Acho que é um ponto de atenção pro Felipe Luiz. Repito, são 2 jogadores de muita qualidade, mas que fisicamente sofreram alguns problemas, né, num passado não muito distante. Isso tem que ser algo pro Felipe Luiz ficar bem atento. Vai ter o Everton Araújo no banco, muito provavelmente também, é um jogador mais jovem, muito vigor físico, faz outro tipo de função. Pode entrar também, talvez, como esse primeiro volante, para dar um pouco mais de sustentação, ou para o De La Cruz, ou para o Jorginho. Imagina que um Jorginho, no primeiro momento, armar melhor esse jogo, mas não deixam de ser ótimas opções, né? Por mais que não estejam ali, talvez, 100% fisicamente,
devem passar por um controle de carga, pensando também no jogo do próximo final de semana. Né? O Filipe Luís não quer perder mais ninguém. Você não quer pensar lá, mas não tem jeito. Não tem como, tem que pensar. Não quer perder mais ninguém. Lá também, embora o campeonato esteja sendo decidido a cada rodada. É isso. E não vai poupar ninguém agora, porque tá lá, só se tiver realmente alguma situação muito específica. O Jorginho, por exemplo, no Fla-Flu, ele entra no segundo tempo. Isso. Né? Ele não começa jogando. Mas a gente até questionou se tinha alguma coisa. coisa, né? Mas quem tem o controle é ele. Mas Exato. nesse sentido é um baita time. Outra, baita time. O Flamengo joga em casa, sempre jogando em casa, você tem o seu controle da sua logística, você está realmente na sua casa, controle do seu campo, né? Então facilita. Né? Abraçando. Agora uma questão, essa situação do De La Cruz, né? Ele tá nesse vai, vem, joga fica fora, trata o joelho, melhora, coloca em campo. Fato é que, apesar de ele até ter jogado bem alguns jogos para trás aí e tal, mas aparentemente nunca tá com o ritmo de jogo ideal, né, Alex? Ele tem sofrido demais ao longo de toda a temporada, né? O joelho atrapalhando a temporada do De La Cruz. Aí que tá o detalhe, assim, lógico que a gente não pode afirmar nada, a gente não tá na cabeça do cara, a gente tá lá no dia a dia e ele só tá ali porque no futebol você não pode desistir de jogadores, ainda mais jogadores desse nível. Só que desde aquela postagem que aconteceu da esposa dele, sobre, de repente, eles não estarem bem, ela colocou bem assim a mensagem. Pode ser que esteja no momento, não tem nada a ver com o clube. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Às vezes pode acarretar um pouco mais além dessa parte biomecânica, essa parte articular, que ele tem esse problema, né? Que é um problema, pelo jeito, mais sério, assim, e precisa de mais cuidados. E ele não consegue, né, cara? Não está conseguindo lidar com isso. Coisa que acontece com alguns atletas, né, em alguns momentos da sua carreira. E isso acaba dificultando para ele, porque você nunca consegue embalar, né? Você nunca consegue dar um passo além e aí você não consegue produzir aquilo que você pode produzir. Isso aí para o jogador é a pior coisa que tem, cara. Então essa insatisfação, de repente, por isso que em alguma matéria aí a gente acaba vendo, de repente, mudança de ares. Às vezes isso acontece e o cara desbloqueia. Não vou dizer que é isso que tem que acontecer ou não, mas parece estar pesada essa situação porque o joelho dele e o corpo dele não têm respondido. E a comissão técnica do Flamengo está tentando ao máximo colocá-lo em condições para a semana da Libertadores, para que ele esteja apto para poder ajudar o Flamengo no jogo decisivo contra o Palmeiras no dia 29. Antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para fortalecer o canal e a entregar para mais pessoas. Bora para a notícia. A notícia é a seguinte: Flamengo mira a contratação de Fred e pode apresentar proposta oficial pelo meio-campista. Flamengo segue avaliando o mercado da bola para a próxima temporada e o meio-campista que atuou na Copa do Mundo de 2022 pode receber uma oferta na próxima temporada. Novo alvo do Flamengo no mercado da bola? Planejamento do Flamengo para a próxima temporada segue a todo vapor e possíveis nomes para reforçar o elenco já estão em pauta no Flamengo. Um nome como exemplo é o Tati Castellanos, que joga na Lazio. Prioridade para o ataque, José Bottas está conduzindo pessoalmente as tratativas com o jogador da Lazio. O mais querido trata a situação com calma, embora ele seja tido como um reforço essencial. Além dele, o nome para o meio-campo surgiu com possibilidades. Trata-se do jogador que disputou a Copa do Mundo de 2022. Revelado pelo Internacional e no Fenerbahçe da Turquia, desde 2023, o jogador pode deixar o clube turco de acordo com informações do jornalista local Yusuf Kenan Salik. E nos últimos dias, segundo ele, o Fenerbahçe pode sacramentar 3 saídas. Uma deles seria o Fred. Ele revelou que o mais querido observa a situação do volante brasileiro no mercado da bola. De forma que existe a possibilidade de investida ser feita pensando no ano que vem, porém é bom deixar claro que nenhuma negociação está aberta no momento, e nenhuma sondagem, apenas interesse que pode virar algo maior. Peguei no site aqui também Transfer Market para a gente olhar o valor de mercado dele, está avaliado em 9 milhões de euros, equivale a mais ou menos a 55 milhões de reais, já tem 32 anos, tem 11 jogos nessa temporada pelo Fenerbahçe, como vocês podem ver já passou pelo Manchester United, Shakhtar, Internacional, onde ele começou a carreira. É um jogador que sempre jogou em grandes clubes, né? Mas deixa embaixo aí, nação, o que vocês acham dessa contratação? Contratariam o Fred, que jogou a Copa do Mundo de 22? Ou vocês esperariam algo melhor, contratariam outro jogador? Deixe nos comentários a sugestão. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!